O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, alegria nós nos reunirmos neste domingo, celebrando a festa de todos os santos e santas, e também neste domingo poder receber estas crianças para o batismo, porque é justamente com o batismo, é justamente no dia que nós somos batizados, o Senhor infundindo a fé em nós, também nos comunica seus dons e nós podemos começar assim o nosso caminho de uma santidade de vida. É justamente no dia deste batismo que nós iniciamos assim esse percurso de querer cada vez mais nos aproximar de Cristo, nos assemelhar cada vez mais ao Senhor. Porque a santidade não é outra coisa senão essa proximidade com Ele, essa amizade com Ele. E celebrando hoje então esta festa, como disse no início, nós celebramos aqueles santos que são reconhecidos pela Igreja, que têm a sua santidade como exemplo para todos nós, e são inúmeros a quantidade dos santos, cada um deve ter o seu santo, talvez de devoção, aquele que te chama um pouco mais a atenção. Mas também celebramos a santidade de tantos homens e mulheres que convivem conosco e não são talvez reconhecidos. Certamente nós já convivemos com muitas pessoas santas na nossa casa, na nossa igreja, na comunidade, que já viviam aqui no tempo presente a santidade de vida e puderam também nos ajudar e ser exemplo para nós. Mas também celebramos a santidade que é comum a todos nós, porque todos nós somos chamados a esta vida de santidade. E a palavra de Deus hoje, nas leituras que nos são oferecidas, nos mostram muito bem como é a santidade de vida. Quem são os santos? Quem são aqueles que já vivem essa santidade? A primeira leitura, retirada então da carta, do livro do Apocalipse, nós temos sempre uma visão de João, que enxerga longe, que vê mais além, que vê um pouco mais à frente. E João então tem uma visão de como é a santidade, de quem está no céu, de quem está diante do trono de Deus e também adorando o Cordeiro. Então, em linguagem simbólica, ele vai dizer, são 144 mil. Vieram de todas as tribos. 144, como nós bem sabemos, é um múltiplo de 12 e mostra justamente o novo povo de Deus, fundado sobre os apóstolos, portanto, a igreja. Mas nós sabemos que no céu cabe muito mais do que 144 mil, né? Como ele vai dizer logo em seguida, depois eu vi uma multidão, uma infinidade de pessoas que eu não podia contar.
Portanto, todos nós certamente um dia poderemos estar junto de Deus, diante dele, louvando e bendizendo e contemplando a sua face. Assim, João mostra que no céu a santidade é para todos nós. Todos nós podemos vivê-la, todos nós podemos vivenciá-la. Mas essa santidade, como nós bem sabemos, não começa depois, não começa a partir do momento que nós morremos, mas essa santidade de vida começa já agora, começa já no caminho que nós estamos fazendo aqui, porque é aqui que nós damos esses passos para uma vida com Deus. É aqui que nós damos esses passos para uma vida de santidade. João vai dizer, essa multidão que ele viu, tinha as suas vestes brancas, sinal da santidade, e eram vestes que foram alvejadas no sangue do Cordeiro, portanto, ganharam a sua vida, a sua salvação pelo sangue de Cristo. Mas também traziam nas suas mãos uma palma, que é também uma folha de um coqueiro, como nós conhecemos, falando também da sua santidade. E a leitura diz, passaram pela grande tribulação, para nos dizer justamente que a vida de santidade, a vida com Cristo, não é uma vida simples, uma vida fácil, uma vida light, de boa, como nós às vezes queremos, mas a vida com Cristo é uma vida exigente e muitas vezes nós vamos enfrentar tantas dificuldades para viver essa santidade. Mas após as tribulações, após as dificuldades, vem justamente a alegria de contemplar a face de Deus. É a forma como João vê, que nos estimula e nos dá esperança também para aprofundar cada vez mais o nosso caminho. Mas como eu estava dizendo, a santidade começa onde? Começa agora, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então João, numa das suas cartas, vai dizer, vede que grande presente o Pai nos deu. E que presente é esse? Que dom é esse? Sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Somos filhos de Deus. Já somos santos. A santidade já está em nós. A graça de Deus já frutifica na nossa vida. Mas João continua dizendo, mas ainda não se revelou tudo aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos, a perfeição de Deus, a maravilha de Deus na nossa vida, a luz de Deus que está em nós, ainda não se revelou completamente, porque caminhando neste mundo, que é cheio ainda de pecado, de maldade, de corrupções, que também estão em nós, nós não conseguimos manifestar plenamente a santidade de vida. Não conseguimos manifestar completamente a luz de Deus em nós. Não conseguimos revelar completamente a santidade que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida. Portanto, nós vamos mostrando essa santidade meio que aos poucos. Nós vamos revelando essa luz de Deus para o mundo meio que a conta-gotas. Mas chegará um dia, como João vai dizer, que nós conheceremos plenamente e vamos revelar completamente aquilo que nós somos. E qual é a nossa natureza, o que nós somos? Filhos de Deus. Chegará o momento que tudo isso será revelado e nós vamos poder então transmitir e transparecer completamente esta santidade de vida. E nesse caminho de santidade, meus irmãos, nós encontramos hoje no Evangelho de Mateus, diferentemente de quarta-feira, dia de finados, que era de Lucas, as bem-aventuranças. E Jesus, falando para o povo sobre as bem-aventuranças, dá um ensinamento novo, porque Jesus é o novo mestre, é o novo Moisés. E agora o povo se aproxima dele para aprender o que ele tem a revelar. Então Jesus vai propor para as pessoas um modelo de vida. Jesus vai propor para aquelas pessoas que ouviram e para nós que o ouvimos hoje uma proposta de vida. Que não é só para nós que somos cristãos, católicos, mas é uma proposta de vida para todo ser humano. Porque Jesus vai dizer, felizes, bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. E quando é que nós somos misericordiosos? É agora. É agora que nós podemos perdoar, é agora que nós podemos fazer as pazes, é agora que nós podemos dar um abraço de reconciliação no irmão. E quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos crescendo dentro da santidade.
Porque ser misericordioso é muito difícil. Às vezes nós queremos nos vingar, né? Fulano fez o mal para mim, eu vou devolver do mesmo jeito. Às vezes nós carregamos mágoas, raivas, contrariedade com as pessoas, e isso nos impede de ser misericordiosos. Mas quando então nós conseguimos exercer a misericórdia, nós estamos crescendo no caminho de santidade. Jesus vai dizer para o povo: bem-aventurados os puros de coração. E como é difícil manter o nosso coração puro. Como é difícil manter o nosso coração longe de tantas coisas que nos rodeiam e que tornam o nosso coração, às vezes, lugar de sentimentos e de coisas tão ruins. E então, quando nós conseguimos, no dia a dia, manter um coração puro, reto, que procura somente a Deus, nós já estamos também vivendo a santidade de vida. Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres. E aí, quando nós conseguimos viver também uma pobreza de vida, um desapego, uma austeridade de vida, quando eu não coloco mais os bens e o dinheiro à frente de tudo, quando eu não deixo o consumismo deste mundo tomar conta de mim, quando eu não deixo o desejo de poder invadir a minha vida e consigo levar uma vida de confiança e de simplicidade, como diz o Senhor, também estou vivendo já a santidade. Portanto, meus irmãos, faço apenas 3 exemplos das bem-aventuranças para dizer: o nosso caminho de santidade começa aqui. São valores e são opções que nós podemos fazer no mundo de hoje. E em meio a tantas coisas, a tantas dificuldades, nós podemos procurar tantas outras coisas. Quando nós conseguimos viver essas bem-aventuranças já no nosso dia a dia, nós estamos também vivendo a santidade. Nós estamos também vivendo a santidade de vida. Às vezes nós temos uma ideia de santidade muito errada, porque nós achamos que para ser santo, quem é santo começa a flutuar por aí, né? Levanta. Ou quem é santo brilha no escuro, né? A hora que apaga a luz, ele brilha de certo. Tem gente que gosta de coisa extraordinária, de coisa fora do comum. Mas o que Jesus falou aqui são coisas o quê? Simples, são coisas do nosso dia a dia, são coisas da vida cotidiana, para dizer, a santidade de vida se dá na simplicidade do nosso dia a dia, com as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Ninguém se tornou santo de maneira extraordinária, fazendo coisas mirabolantes, mas se tornaram santos no dia a dia da sua vida, exercendo a caridade, exercendo a pobreza, exercendo a misericórdia, purificando o seu coração. Ninguém fez nada de tão diferente, mas ouvindo a palavra de Deus, nós vamos ver que essa santidade acontece no dia a dia da nossa vida. E se acontece no dia a dia da nossa vida, é para que todos nós também possamos viver. É que para todos nós também possamos realizar isso. E vou finalizando para dizer que a santidade se dá na simplicidade do nosso dia a dia. Lembremos, por exemplo, dos últimos santos reconhecidos no Brasil. Madre Teresa, Irmã Dulce, não fazia coisas fora do seu dia a dia, do seu hábito rotineiro. Como freira, rezava, vivia em comunidade e ajudava os mais pobres. Não fazia coisas extraordinárias, mas fazia as coisas do seu dia a dia. E assim, vou finalizando para dizer, também nós, como trabalhadores, como esposo, como esposa, como membros desta igreja, é justamente nesse nosso dia a dia que nós vamos nos santificando. Queridos irmãos e irmãs, peçamos então a intercessão de todos os santos e santas por cada um de nós, de modo especial por essas crianças que hoje recebem o batismo, para que unidos como igreja, como povo de Deus, no dia a dia da nossa vida, no dia a dia da nossa comunidade, possamos ter cada vez mais ações e atos que revelam a santidade da nossa vida. Que todos os dias nós possamos crescer um pouco mais na busca pela santidade, fazendo da nossa vida, fazendo daquilo que nós realizamos um espaço para a presença de Deus, manifestando aquilo que nós somos, que é ser filho de Deus.
e que a palavra do Senhor ilumine a todos nós.